Chegamos aí ao segundo episódio de 2023 do podcast Natação, Treinamento Esportivo em Água a Mais. Eu sou o professor Guilherme Tucher e, como combinado no episódio anterior, eu trago para vocês a segunda parte da minha discussão sobre treinamento esportivo, fisiologia e métodos de treinamento. Uma outra característica da periodização é que existe uma hierarquia, existe uma ordenação entre os ciclos de treinamento. Então, nunca no modelo de periodização tradicional, a fase específica vai acontecer antes da fase geral. Isso nunca vai acontecer. Então, essa estrutura ela é rígida. É sempre a fase de preparação geral, depois a fase de preparação específica, depois a competição e depois a transição. É sempre assim. Existe uma hierarquia. Por quê? Se entende que a fase de preparação geral prepara o indivíduo para que ele faça a fase de preparação específica com qualidade. E se entende que a fase de preparação específica prepara o indivíduo para competir. Então existe uma ordem. Seria como se fosse, vou fazer uma associação aqui extrema, mas na escola. Você tem que passar pelo primeiro ano, pelo segundo, pelo terceiro. Você não vai estar no primeiro e vai pular para o sétimo ano. Isso não faz sentido. Então existe uma progressão, existe uma lógica dentro da periodização. Se você entender isso, você já está entendendo mais do que 50% das pessoas. Então sempre preparação geral, depois preparação específica e depois competição. Ah, Guilherme, mas eu não tenho um atleta, ele não vai competir. Não tem problema, a competição pode ser o momento de avaliação. Então ele vai treinar dentro de uma característica de preparação geral, vai treinar dentro de uma característica de preparação específica e vai ser avaliado em termos de desempenho físico, em termos de avaliação da composição corporal, se ele emagreceu, se ele engordou, ganhou massa magra, perdeu, seja lá o que for. Então ele vai fazer um ciclo de treinamento e depois vai fazer algumas avaliações. A intenção desse seu aluno é melhora do condicionamento físico, não é a intenção de melhora do desempenho esportivo, mas a lógica continua sendo a mesma. E por último, aí, o modelo de periodização tradicional, quando ele foi proposto, o desenho original dele é que houvesse um pico de desempenho por ano. Como eu disse para vocês, foi proposto na Rússia, um lugar extremamente frio, então os atletas não conseguiam competir com muita frequência e o desempenho deles não era lá grande coisa. Então eles ficavam muito tempo treinando para depois competir. Mas em função da evolução do esporte, da necessidade de competir mais, da melhora do processo de treinamento e de preparação dos atletas, a gente consegue usar hoje esse modelo de periodização tradicional para que os atletas tenham de 2 a 3 picos anuais. Ok? Quais são essas fases, então, que a gente tem dentro do modelo de periodização tradicional? A gente tem uma estrutura maior, que se chama de preparação de muitos anos. Aqui o desenho é que esse ciclo maior possa ser de 2 a 4 anos, porque ele está preocupado principalmente com os Jogos Olímpicos, que são a cada 4 anos, ou competições internacionais, que geralmente essas competições internacionais acontecem a cada 2 anos. Tá? Se eu poderia pensar numa estrutura ainda maior se eu estiver falando de crianças, que é de treinamento em longo prazo. Como eu disse para vocês, vai durar de 10 a 15 anos. Isso é periodização, pessoal. Essas estruturas maiores são divididas em estruturas menores. Então, depois da ideia de preparação de muitos anos, eu tenho o macrociclo. Talvez que seja o nome que vocês mais conhecem. Esse macrociclo ele é dividido em meses. Esses meses eles têm nomes que a gente vai chamar de preparação geral. Tem a preparação que é dividida em preparação geral específica, tem a competição e a transição. Esse macrociclo, que a gente pensa geralmente num conjunto de meses, ele é dividido em mesociclos. Como eu disse para vocês, são os meses. Esses mesociclos são divididos em semanas, que são os nossos microciclos. Esses microciclos, que são as semanas, são divididos em dias de treinamento. Então, meu aluno pode ter 3 sessões, 3 dias de treinamento num microciclo, ele pode ter 9, porque ele pode treinar mais de uma vez por dia. Se for uma necessidade daquele aluno, daquele atleta, isso pode acontecer. E essas sessões de treinamento são divididas em tempo, que pode ser em horas ou em minutos. Então percebam que a gente tem uma estrutura maior que é dividida, que é subdividida em estruturas menores. Qual é a intenção principal disso aqui? Facilitar o controle de treinamento. Então você está dando nomes àquilo que você faz
para que isso crie uma lógica, crie um processo racional na sua cabeça que facilite a condução do treinamento. O que é muito parecido com isso aqui? Os anos e os meses que a gente tem. Então a gente tem um ano, 2022, por exemplo, é o nosso macrociclo. Esse nosso ano é dividido em 12 meses, que são os nossos mesociclos. Esses 12 meses são divididos em semanas, que eu acho que são mais ou menos aí 55 semanas, então seriam 55 microciclos. E essas semanas são divididas em dias, e esses dias são um conjunto de horas. Então, o nosso calendário, ele também foi criado, ele foi organizado com a intenção de facilitar a condução da nossa vida. O nosso ano poderia ser de 1 ano e meio, vamos pensar assim. A gente tem um calendário chinês que segue uma estrutura diferente. Então, é o modelo que a gente tem de organização do nosso tempo. Então, esses nomes, eles são importantes para que a gente entenda que momento que eu estou falando. Se estou falando de uma estrutura menor, que é a sessão de treino. Se estou falando de uma estrutura extremamente maior, que é o macrociclo. E entender que existe um grau de dependência entre cada um desses momentos. E a ideia agora é que a gente fale exatamente sobre cada um deles. O que é um macrociclo, o que é um meso, micro e a sessão de treino. Então a gente começa numa parte maior e a gente vai até a parte menor. Eu vou tentar conduzir minha apresentação aí até umas 10h20, 10h30, a gente faz uma pausa e depois volta, tá bom? Então o que é o nosso macrociclo de treinamento? O nosso macrociclo de treinamento, ele tem esse desenho. Como eu já disse para vocês, o macrociclo é dividido em períodos. E os períodos serão sempre esses. Período de preparação, período de competição e período de transição. Sempre. Seja um aluno de 10 anos, um atleta aluno de 10 anos, seja um atleta de nível olímpico, seja o seu aluno de personal, a ideia é que a gente siga sempre essa lógica. Esses períodos são divididos em fases, que a gente chama de fase de preparação geral, fase de preparação específica, de pré-competitiva e competitiva. Percebam então que o período de preparação ele é dividido em duas partes, geral e específica. Nesse desenho, propositalmente, percebam que a fase de preparação geral, mesmo que vocês não saibam quantas semanas tem aí, mas a fase de preparação geral, pelo tamanho, ela é maior do que a fase de preparação específica. Há uma tendência da fase de preparação geral ser maior do que a específica, principalmente a gente vai falando de atletas em formação. Se eu estiver pensando em atletas de melhor nível de desempenho, a fase de preparação geral pode ser menor proporcionalmente em relação à fase de preparação específica. Então, são esses detalhes que vão fazer com que a sua periodização seja adequada. Se seu atleta é iniciante, se você está falando de um aluno que você não tinha contato, que ele estava sem treinar, que nunca fez nada, não faz sentido você dar mais ênfase à fase específica do que à fase de preparação geral. Ah, Guilherme, mas não é o específico que traz melhora no desempenho? É, mas lembra do princípio da continuidade? Treinar 1 mês, treinar 6 meses, treinar 1 ano, sinceramente não serve para nada. Treino, condicionamento físico, saúde é para a vida inteira. Isso tem que fazer parte da rotina do indivíduo. Por outro lado, se eu estou falando de indivíduo iniciante, a fase de preparação geral tem que ser maior. O quanto que uma tem que ser maior do que a outra? Isso não tem na literatura. Então isso vai depender muito de quem é o seu indivíduo e vai depender do que ele fez na temporada anterior. Na temporada anterior eu tinha aí 12 semanas de período de preparação. E dessas 12 semanas eu reservei 8 semanas para a fase geral e 4 semanas para a específica. Beleza, essa é uma proposta. Quando chegar no final você vai perceber, poxa, foi adequado, não foi adequado? Eu tinha que ter oferecido mais tempo de preparação geral. Não, eu tinha que ter dedicado menos tempo à preparação geral. Você só vai saber se aquilo deu certo ou não depois que terminar. No meio do caminho é especulação. Então você tem que fazer, acreditar que vai dar certo, porque você pensou sobre aquilo, você tem conhecimento e acredita que vai dar certo. Se depois não der certo, você faz os ajustes. Mas legal, no seu primeiro ano então, seu primeiro macrociclo, a fase de preparação geral tinha 8 semanas. Quando você chegar no segundo macrociclo, você pode começar a pensar, poxa, eu vou manter as 8 semanas, vou reduzir para 7, aumento uma da específica, ou mantenho as 8 de preparação geral, mas aumento a específica para 6.
Isso são decisões que você tem que tomar a partir da característica do seu aluno, do seu atleta e do conhecimento que você tem, de teoria da modalidade, de teoria da periodização. Não tem como dar uma resposta única e para todo mundo, não tem como fazer isso. No período de competição, nós também temos a divisão desse momento em dois momentos, que a gente chama de fase pré-competitiva, onde a gente tem aí na natação um termo que é muito comum chamado de polimento, que é onde a gente leva o indivíduo para uma recuperação completa, porque logo em seguida tem as competições principais. Então, durante a fase de preparação geral e específica, a gente tem uma sub-recuperação. A gente tem, nós veremos daqui a pouco melhor isso, nós temos dentro da semana, que é o microciclo, dias de recuperação parcial. Depois de algumas semanas, nós temos semanas de recuperações parciais, mas tudo isso permite somente uma recuperação parcial. Como a finalidade dele é competir, porque ele é um atleta, ele não pode chegar na competição cansado. Ele tem que chegar na competição rasgando. Então a gente oferece essa fase de pré-competição, ou de polimento, ou de recuperação, para que ele não esteja numa condição de sub-recuperação, e sim numa condição de recuperação completa. E depois ele compete, e você então acaba esse ciclo. Por isso que tem a transição. Então, a periodização, ela é a organização do treinamento em ciclos que se repetem ao longo da vida do atleta. Não tem como o atleta estar sempre na melhor condição de rendimento possível. Ele não vai estar sempre no melhor. Ele tem momentos onde ele não está tão bem, porque o processo de treinamento ele é cíclico, assim como a nossa vida. Nem todo dia a gente está bem, né? Então vamos lá. Qual é o objetivo? O que tem que acontecer em cada um desses períodos? Então, no período de preparação, a intenção é desenvolver a forma esportiva. Ou seja, eu tenho uma condição X, que foi o exemplo que eu dei anteriormente, e a intenção da fase de preparação é fazer com que o indivíduo mude de X para X mais 2, para X mais 3. Então é a época realmente mais difícil do treinamento, porque é onde ele treina mais. Ele treina com a intenção de melhorar a condição esportiva. Ou seja, de alguma maneira ele tem que estar submetido a estímulos de treinamento que ele não está habituado. Porque se ele só fizer o que ele está acostumado, ele não vai melhorar. A mesma coisa se a gente for pensar vocês estão numa pós-graduação com a intenção de aprenderem mais coisas. O processo de aprendizagem, assim como de treinamento físico, ele é doloroso. Porque aprender algo que você não sabe requer esforço. Requer romper com conceitos que você tinha, comparar conceitos, ver o que estava certo, ver o que estava errado. Aprender é um processo trabalhoso. Por isso que a maioria das pessoas prefere ficar na situação que está, achando que sabe tudo e não tentar melhorar, porque é mais confortável. A mesma coisa em relação ao treino. É muito mais confortável você nadar na velocidade que você já está acostumado, nadar à distância que você já está acostumado, levantar o peso que você já levanta, porque isso te causa menos estresse. Só que o período de preparação, ele tem o objetivo de desenvolver a forma esportiva. Então nós teremos microciclos com cargas que a gente chama de ordinária, que são cargas comuns, microciclos com cargas que a gente chama de choque, para ter uma sobrecarga, e microciclos de recuperação. E esse desenho de cargas comuns, cargas altas e cargas de recuperação se repete durante toda a preparação. Depois que eu saio da preparação, eu vou para o período de competição. A intenção aqui no período de competição não é mais de elevar a forma esportiva, não é de desenvolver, é de manter. Por isso que a preparação é muito importante, porque se você não se preparou bem, você vai manter o que na fase de competição? E o que a gente vê muitas vezes com alguns atletas? Eles só querem treinar de verdade quando chega próximo da competição. Só que isso está errado, porque quando chega próximo da competição eu tenho que descansar. A intenção do treino próximo da competição é manter a forma esportiva, não é elevar, não é desenvolver. E por outro lado, a gente tem lá no finalzinho o T, que é de transição, que seria realmente uma transição, um momento intermediário, uma mudança entre um macrociclo que está terminando e um outro macrociclo que vai começar. A função dele é recuperar o atleta em termos físicos, emocionais, de lesão, de tudo quanto vocês possam imaginar, para que ele tenha um outro macrociclo, para que ele faça um outro macrociclo de qualidade. Percebam que até certo ponto se parece com a nossa vida, né? A gente tem um ano inteiro de trabalho, seja ele qual for, né? Independentemente das suas férias,
Quando chega geralmente no final do ano, as pessoas fazem uma reflexão sobre como foi o ano, o que elas têm que melhorar, o que elas não fizeram tão bem, quais são os objetivos do ano seguinte, e depois elas tentam implementar esses objetivos no ano seguinte. Eu estou fazendo essas associações entre a periodização e o nosso dia a dia com a intenção de facilitar a memorização de vocês, tá? Se eu for pensar nas estruturas que estão logo abaixo, que são as fases, a gente já viu que o período de preparação tem a função de desenvolver, de elevar a forma esportiva. Tudo bem, mas como é que eu faço isso em termos de fase? Na fase de preparação geral, o atleta tem que se preparar para conseguir treinar. Ele possivelmente está voltando de férias, né? Vamos imaginar ali que antes da fase geral ele estava de férias, então ele estava sem treinar, ou ele está partindo de um macrociclo que foi feito anteriormente, na fase de transição, que há uma redução muito grande da carga de treinamento. Então, no início da fase de preparação geral, ou o atleta estava treinando pouco, ou ele não estava fazendo nada. Então, a fase de preparação geral é desenvolver a forma esportiva, mas com a intenção de permitir que o atleta treine com qualidade. Porque o que melhora realmente a condição esportiva não é o que é feito na fase de preparação geral, e sim o que é feito na fase de preparação específica, por causa daquele princípio da especificidade. Então a fase de preparação geral vai preparar o meu atleta para que na fase específica ele treine com qualidade. Ele faça realmente o treino intenso com qualidade, porque ele se preparou para isso. Na fase específica, ele vai desenvolver o que é específico, e desenvolver o que é específico significa se preparar para poder competir. Na fase pré-competitiva, como eu disse para vocês, a gente vai oportunizar a recuperação completa, não mais recuperação parcial, ou seja, na fase pré-competitiva e na fase competitiva, que o objetivo é recuperar e manter o desempenho, eu não vou criar sobrecarga. Aqui no período de competição, a intenção é manter o que ele já consegue fazer para que ele não se canse, para que ele participe das competições com qualidade. E depois temos a transição. Se a gente for pegar e descer ainda mais nas estruturas, a gente já viu que o macrociclo é dividido em períodos. Esses períodos se dividem em fases. Mas a gente viu também que o macrociclo é dividido em vários mesociclos. E a gente vai começar a associar, então, os períodos às fases aos mesociclos. Então percebam que a fase de preparação geral, nesse meu desenho aí, ela está dividida em 4 mesociclos. A fase de preparação específica também tem 2 mesociclos, que seriam basicamente 2 meses. A fase pré-competitiva é de 1 mesociclo e meio. A fase de competição tem mais ou menos quase 2 mesociclos. E depois, na fase de transição, eu tenho menos de 1 mesociclo, né? Tem algumas semanas. E esses mesociclos são divididos em microciclos, que são as semanas de treinamento. Então, dentro daquele primeiro mesociclo, que é o azul, nós temos 4 risquinhos, que são 4 mesociclos, porque geralmente os meses têm 4 semanas. O segundo mesociclo também tem 4 semanas e por aí vai. Então perceba que nós temos, agora pensando de baixo para cima, um conjunto de semanas que formam um conjunto de mesociclos. Esses mesociclos estão associados a fases de treinamento. Essas fases de treinamento estão associadas a períodos de treinamento. E esses períodos de treinamento formam o meu macrociclo. Dentro desse desenho de períodos e fases, o que eu fiz nesse slide aqui? Eu tirei mesociclo e microciclo, mas na cabeça de vocês ele já tem que estar aqui. Dentro do meu macrociclo, eu tenho uma oscilação, eu tenho uma modificação entre o volume e a intensidade, que é aquele princípio do treinamento esportivo chamado de interdependência volume-intensidade. Percebam então que no início a gente tem um volume de treinamento baixo e esse volume vai aumentando ao longo da fase de preparação geral. Por quê? Um dos objetivos da fase de preparação geral é desenvolver a condição aeróbica, desenvolver a condição cardiorrespiratória. E desenvolver a condição aeróbica está associada com aumento de volume de treinamento, está associada com treinos mais longos, seja na piscina, seja correndo, seja na hidroginástica. Por outro lado, por causa do princípio da interdependência volume-intensidade, percebam que o volume aumenta, mas a intensidade ela é relativamente baixa.
A intensidade ela começa a aumentar lá na fase específica, que é quando o volume começa a diminuir. Por quê? Porque se eu continuo com um volume muito grande de treino na fase específica, eu não vou conseguir fazer aquilo com intensidade, que foi o que eu disse para vocês. Então, na fase específica, o objetivo não é mais o desenvolvimento da condição cardiorrespiratória, né? O desenvolvimento do sistema aeróbico. Na fase específica, há uma tendência da gente desenvolver mais potência aeróbica, capacidade anaeróbica e potência anaeróbica. Nós veremos daqui a pouco o que são esses termos, tá bom? Para quem não está habituado. Então, de uma maneira geral, na fase geral, eu treino a condição aeróbica. Na fase específica, eu treino a condição anaeróbica. Se eu tenho que treinar condição anaeróbica na fase específica, significa que eu preciso de estímulos mais intensos. Estímulos mais intensos são estímulos menos volumosos. Por isso que o volume cai ao longo da fase específica. Percebam que na fase pré-competitiva e competitiva, o volume continua relativamente baixo. Isso é só um desenho geral para vocês entenderem, mas a intensidade continua elevada. Quando chega lá na transição, que a finalidade é uma recuperação para poder começar um novo macrociclo, a gente tem uma redução tanto do volume quanto da intensidade de treinamento. Essa transição poderia estar associada até a um período de férias também. Tem uma pergunta aqui, ó. Professor, a memória muscular, ela é real, é considerada nesse planejamento? Não só muscular, mas memória de treinamento, com certeza. Por isso que dependendo do atleta, você está acompanhando aquele aluno, aquele atleta durante um tempo, não justifica você ter uma fase de preparação geral depois que o indivíduo é bem treinado, não justifica você ter uma fase de preparação geral muito grande. Se eu estou falando do indivíduo que ele é iniciante, eu poderia ter um macrociclo anual. Eu vou dividir os 12 meses em períodos de preparação e de competição. Geralmente a competição ela é curta, então vamos supor, desses 12 meses, vamos pegar um para férias, que seria a transição, eu tenho 11 meses de treinamento. Desses 11 meses, vamos dedicar ali talvez 4 ou 3 semanas para período de competição. Depois nós veremos como decidir isso. Se eu tenho um mês de transição, se eu tenho um mês de competição, todos os outros 10 meses são de preparação. Se é um indivíduo iniciante, justifica, Edson, você ter 8 meses de preparação geral e 2 só de preparação específica. Por outro lado, se você tem um indivíduo que ele é treinado, que ele tem essa experiência, você poderia ter um desenho completamente oposto. Somente 2 meses de preparação geral e 8 de preparação específica. É lógico que você não vai fazer essa mudança abrupta. Por isso que é importante entender o princípio da continuidade. Você tinha 8 meses de preparação geral num ano, depois caiu para 7, depois caiu para 6, e ao mesmo tempo foi aumentando a fase de preparação específica, até que você tem uma mudança na duração das duas fases. Treino é para a vida inteira. Se a intenção realmente for melhorar o desempenho, melhorar a saúde, treino é para a vida inteira, não tem jeito. Tá, eu gosto muito da metodologia de treinamento em longo prazo, como eu disse aí, de 10 a 15 anos. E dentro dessa ideia do treinamento em longo prazo, tem até 2 alunos lá, que estão comigo lá no mestrado, o Ronan e a Tamires, que estão estudando aí sobre treinamento em longo prazo. A Tamires é treinadora no Fluminense, talvez você conheça. E ela treina, acho que petizes. E a ideia é que a gente entenda que dentro do treinamento em longo prazo, a gente tem objetivos para cada categoria que não estão relacionados necessariamente a treinar para ganhar. O treinar para ganhar deveria acontecer a partir de por volta dos 15, 16 anos. Tudo antes disso é aprender a treinar, treinar para competir, só depois treinar para ganhar. Então são filosofias do que deveria acontecer em cada uma das categorias, pensando no processo racional de formação do atleta. Eu acho também, Edson, que para um atleta mirim e petis, talvez não justifique a gente ter uma periodização. Mas por outro lado, se ele está engajado, se ele está envolvido num processo de treinamento, você pode fazer uma periodização mais simples. Porque na pior das hipóteses, você vai ter o controle e você vai saber o que os seus atletas fizeram. A grande questão é que se o objetivo de uma época, por exemplo, é treinar para treinar ou aprender a treinar, e o indivíduo está preocupado só em treinar para ganhar, que é o que deveria... Se ele tem 10 anos, né?
Ele deveria estar na época de treinar para treinar. E ele está treinando para competir e para ganhar, que é o que deveria acontecer por volta lá dos 15, 16 anos, significa que tem uma mudança radical na filosofia do treino. Então, por causa disso, muitos atletas, antes mesmo de chegarem na etapa de treinar para ganhar, eles abandonam a natação. Porque o atleta dessas idades mais novas, ele pode até suportar o treino físico, mas às vezes ele não suporta o estresse ou a exigência emocional do treinamento. E isso é processo de aprendizagem também. Como a gente disse antes, aí, suportar o treino, entender o treino, isso deveria ser processo de formação. E um outro ponto é o seguinte: se você participa das competições com finalidade de vencer, significa que você vai fazer o polimento antes, como você falou. E se você está fazendo polimento e competindo, você não está treinando. E a finalidade do treino nessas categorias mais novas é aprender, é treinar. Então ele não tem que estar competindo com essa frequência, ele tem que estar treinando. Só que a gente entende também, a competição é importante? Lógico que é, ela não deveria ser o objetivo principal nessas categorias. E por incrível que pareça, no Brasil ainda tem a pressão das federações, que precisam de dinheiro e exigem, vamos dizer assim, dos clubes que eles inscrevam os atletas, mesmo os mais novos, que geralmente são as categorias que têm maior quantidade de atletas. As federações exigem que os clubes inscrevam os atletas porque elas precisam de dinheiro. Então é muita coisa que tem que mudar para que o processo de formação dos atletas seja adequado. A gente está com a intenção de fazer uma clínica no ano que vem, lá na UFRJ, para atletas das categorias de base. E entre as ações da clínica, a intenção é fazer palestra para os pais, para que os pais entendam que o menino de 10 anos está aprendendo a treinar. Ele não vai ser campeão olímpico, não é essa a intenção. A intenção é que ele goste de nadar, que ele goste de fazer parte daquele grupo. Só que os pais, se o treinador não entende isso, imagina os pais, pô. Sabe? Se ninguém chegar e explicar, vai ser sempre assim, como sempre foi. Aí vão falar assim: ah, Guilherme, mas fulano de tal deu certo. Mas é 1 em 1 milhão. A gente poderia ter pelo menos 5 para cada milhão, né? A gente tem 1 que aconteceu por acaso. Isso não é processo racional de treino, isso é aleatoriedade, está acontecendo por acaso. Eu acho que não deveria ser assim. Atletas até petizes e até uma parte dos infantis, porque tem muito atleta que começa a nadar com 12, 13 anos, eles ainda estão em aprendizagem. A ênfase não deveria ser na parte física. Não deveria. Ele vai nadar volume? Vai, mas não precisa nadar 5 km, está de brincadeira. 3 km, um menino de 10 anos nadando 3 km, para que isso? E a gente vê às vezes o menino nada até rápido, né? A criança nada rápido, mas nada mal. Na verdade, ele está repetindo um movimento e condicionou aquele movimento. Ele consegue manter aquele movimento por uma duração, por uma distância. E ele tem um rendimento razoavelmente bom. Mas pensando em formação para a idade adulta, está errado. Isso também é o mais comum. Pessoal, eu espero que vocês estejam... Já começamos, tá bom? Espero que vocês estejam acompanhando a discussão aí. Muitas vezes esse desempenho nas categorias inferiores, essa melhora, ela não acontece em função do treino. O treino tem que existir, lógico. Se o cara estiver sentado no sofá jogando videogame, o cara não vai nadar mais rápido. Mas essa melhora inicial muitas vezes não se deve pelo treino, e sim pela alteração de crescimento e desenvolvimento. Só o que acontece? Você já fazia um volume tão grande de treinamento quando era mais novo, e você pensa assim: poxa, se com 12 eu nadava 10, com 16 eu vou nadar 15, com 20 eu vou nadar 30. Isso não existe, pô. Não é? Então é isso, você acompanhou, o que você passou foi o que a maioria dos nadadores passa. Teve um desempenho precoce, teve um desempenho muito bom precocemente, e depois não sabe lidar, não sabe o que fazer exatamente para poder permitir que haja continuidade no desempenho. Aí, quer dizer, quando você chegou na época de realmente rasgar, de ter desempenho, você já não sabia, não estava rendendo. Aí aquela galera que às vezes não tinha um desempenho tão bom, começa a passar você, aí você pensa assim: pô, sempre ganhei desses caras, como é que esses caras estão me ganhando agora? Aí o cara, não é? Aí o cara começa a ficar desesperado, começa a ficar desmotivado, e aí uma coisa vai puxando a outra. Eu espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte. E como eu disse para vocês, ainda tem muita coisa bacana pela frente, tá bom? Semana que vem vocês têm à disposição aí a terceira parte dessa discussão que eu estou fazendo sobre treinamento esportivo, fisiologia e métodos de treinamento. Um abraço.